Não. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nós queremos agradecer a presença de todos aqui conosco nesta manhã. É uma felicidade enorme que o Senhor, pela sua graça, nos visite em mais um dia do Senhor, que Ele, pela sua graça, mais uma vez nos fale pela sua palavra. Nós esperamos que esse tempo de pandemia termine, encerre logo, né? Que o Senhor, pela sua graça, nos ajude mais uma vez a nos reunir novamente como igreja. Eu creio que o sol já está aparecendo, as nuvens escuras já estão indo embora. Que o Senhor, pela sua graça, nos ajude e nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a bênção do Senhor para este momento? Obrigado, Senhor amado. Obrigado, Senhor, Deus bendito, por mais um dia do Senhor em nossas vidas. Nós louvamos inteiramente ao Senhor, porque o Senhor é um Deus inteiramente amável. Nós bendizemos ao Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, por tão grande amor com que nos amou. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado desfalecer pelo meio do caminho, Senhor. O Senhor tem nos amparado, mesmo com tantas dificuldades, apuros que nós passamos, o Senhor nos assiste. Muito obrigado, Senhor amado. Que o Senhor cuide de nós, nos abençoe. Que o Senhor, por favor, nos livre de todo mal. Que o Senhor, pela sua graça, ó Deus do céu, abençoe, Senhor, este momento que vamos ter em adoração e também, ó Deus, o momento que nós vamos ouvir a Tua santa palavra. Nós esperamos que o Senhor nos assista. Nós esperamos que o Senhor esteja conosco. Por favor, Senhor, cuida de nós. E nós te pedimos, nós te suplicamos, no nome daquele que é vivo, que reina pelos séculos dos séculos. E que o Senhor responda às nossas orações feitas durante a semana, para que o Senhor nos abençoe, Senhor, quando a Tua palavra for aberta, lida e explicada ao nosso coração. Essa é a nossa oração, Senhor. Deus Santo Espírito, vem nos iluminar e vem nos encher, Senhor, por favor, mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus amados irmãos. Ao Deus que nos guarda de tropeçar. Eu queria convidar você, a pesquisar aí no seu celular, se você puder, ao Deus que nos guarda de tropeçar para nos apresentar puros diante da sua glória. Vamos cantar todos juntos?
ainda ao Senhor Jesus? Eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar. Vamos cantar todos juntos? E vamos agradecer por esse amor tão grande do Senhor Jesus Cristo para conosco. Meus amados irmãos, nós estamos pelas manhãs de domingo estudando o livro de Gênesis. Eu queria, juntamente com vocês, abrir para o capítulo de número 15. E nós vamos ler todos juntos esse capítulo para nossa instrução. E vamos pedir a graça de Deus que mais uma vez nos oriente com relação a esta caminhada de fé que nós estamos tomando junto com Ele. Todos nós sabemos e estamos lembrados que o primeiro a dar essa caminhada de fé, dar os primeiros passos na caminhada de fé foi Abraão. E nós, irmãos, queremos então olhar aqui para Gênesis capítulo de número 15 e tratar então da primeira aliança patriarcal. Essa aliança, ela aconteceu aqui no capítulo de número 15. E eu queria então observar com você que o capítulo de número 15 de Gênesis
é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. É o fundamento, a base para todas as promessas, para todas as profecias. Gênesis capítulo de número 15 é muito importante para a história da salvação, porque nós entendemos que aqui Deus faz aliança com a humanidade, com o seu povo, com a sua igreja, através de Abraão. E nós vemos, meus amados irmãos, que a fé, ela é baseada não em um pensamento positivo. A caminhada cristã, ela não é baseada em pensamentos abstratos, muito pelo contrário. A fé cristã, a caminhada cristã de fé com Deus, ela é baseada nas promessas reveladas de Deus. Isso aqui traz, irmãos, para nós, e nós temos que ler as Sagradas Escrituras, isso tem que trazer à nossa mente que a nossa fé, ela está pautada naquilo que Deus prometeu na sua santa palavra. Nós temos que entender isso. E aqui está Gênesis capítulo de número 15, diante dos nossos olhos. E Deus aqui, ele vai fazer um pacto com Abraão. Ele vai fazer aqui um selo com Abraão. E a base, a estrutura e a recompensa desta aliança é justamente uma descendência e uma terra. Nós vamos olhar para isso agora. Qual é o contexto de Gênesis capítulo de número 15? Todos nós estamos lembrados que Abraão estava retornando no capítulo 14 de vencer aquela coalizão que foi feita pelos 4 reis do Oriente para destruir os reis da planície do Jordão. Abraão está retornando de maneira vitoriosa ao Senhor e miraculosa. O Senhor permitiu que ele vencesse os reis do Oriente e ele vai ter um encontro aqui com 2 reis no final do capítulo 14. O primeiro deles é Bera, rei de Sodoma. E Abraão então fala asperamente com ele, porque ele não queria aceitar as dádivas deste mundo, as dádivas de Sodoma. Ele não queria aceitar os presentes de Bera. Ele não apertou a mão de Bera. E pediu então que Bera fosse embora, pegasse as pessoas, quem ele quisesse, e que ele retornasse para a sua terra. Mas que ele não dissesse que deu um cadarço de sapato para Abraão. Abraão deu as mãos ao rei de Salém, que é o rei da justiça. Melquisedeque significa isso, rei da justiça. E o rei de Salém, que futuramente se tornaria Jerusalém, né? Possivelmente esse rei é rei dos Jebuseus, do povo que vai ser conquistado por Davi. Davi então vai tomar essa cidade para ser a Jerusalém, a cidade de Deus. E nós vamos perceber então que Abraão, ele dá as mãos a Melquisedeque, recebe dele pão e vinho. E ele adora a Deus, dizima a Deus, entrega o dízimo a Melquisedeque, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão retorna, depois de tudo isso, para a sua tenda, para os cavaleiros de Manre. E aqui, esse é o contexto, então, do capítulo de número 15, do contexto do capítulo de número 15. O objetivo, irmãos, de Moisés, ao escrever o capítulo de número 15, é mostrar que Deus, ele é um Deus de pacto. É formalizar aqui, através de profecias, de promessas, de um selo, um pacto que Deus fez com Abraão e, consecutivamente, com todo o povo de Israel. Os primeiros leitores de Gênesis, capítulo de número 15, foi o povo de Israel. E eles aqui estão sendo animados, eles estão sendo fortalecidos, porque Deus, ele vai cumprir aquilo que ele falou a Abraão. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, que todas as profecias vão se cumprir lá no Êxodo,
por causa de Gênesis capítulo de número 15. Se Deus falou com Moisés, dizendo que ele era o Deus de Abraão e que tinha lembrado do seu pacto e que estava chamando Moisés para libertar o seu povo, é por causa de Gênesis 15. Se o povo de Israel se tornou um numeroso povo no Egito, a ponto de ter mais de 2 milhões de pessoas saindo do Egito com Moisés, 600 mil homens, sem contar as crianças e as mulheres, era por causa do cumprimento de Gênesis capítulo de número 15. Se o povo estava saindo do Egito para herdar uma terra, é por causa do cumprimento de Gênesis capítulo de número 15. Então percebam a importância desse capítulo, irmãos, aqui no livro de Gênesis e para o restante da história da redenção. Nós vamos perceber aqui que o objetivo de Moisés era animar, era fortalecer o espírito dos israelitas, porque Deus havia feito um pacto com seu pai, com Abraão, patriarca da nação, e Deus haveria de abençoar os israelitas, de ter uma grande descendência e de ter também uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. A divisão do texto, ela pode ocorrer da seguinte maneira. Em primeiro lugar, Deus dá aqui palavras animadoras. Deus fala palavras animadoras para Abraão. O Senhor, ele vem até Abraão e ele anima Abraão com algumas promessas animadoras. Nós vamos ver isso. Verso de número 1. Do verso de número 2 até o verso de número 8, nós vamos ter aqui alguns questionamentos razoáveis. Abraão, ele vai questionar Deus. Se Deus, ele promete na sua palavra, por que ele não está cumprindo? E Abraão, ele vai fazer aqui alguns questionamentos que são razoáveis na caminhada da fé. E nós vamos perceber isso. E em terceiro e último lugar, nós vamos ver um pacto selado. Deus, ele faz um pacto com Abraão e ele sela, e ele mostra isso de maneira visível. Não somente pelas promessas, mas também fazendo uma profecia. E depois da profecia, Deus, ele faz uma promessa de sangue, de vida. E aquele que não cumprir com a parte no acordo, vai pagar com a sua vida. E ele vai fazer isso, esse pacto de sangue, que é selado com sangue, a partir do verso de número 9 até o verso de número 21. Vamos, irmãos, então, olhar a estrutura aqui do texto e vamos tentar aqui ver, então, o que Deus quer falar ao nosso coração nesta manhã, a partir de Gênesis, capítulo de número 15. O que Deus quer tratar conosco na nossa caminhada com Ele aqui na terra, à luz dessa grande caminhada que Abraão fez. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui palavras animadoras. Verso de número 1, vai dizer aí: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Moisés inicia dizendo, depois destes acontecimentos. Que acontecimentos foram esses? Ele está aqui nos reportando ao capítulo de número 14. Depois dos acontecimentos, da guerra, da vitória, do encontro com aqueles dois reis, Abraão possivelmente estava abatido, estava cabisbaixo, quem sabe, irmãos, pressionado, pensando que os reis do Oriente poderiam vir tomar satisfação, viriam trazer retaliação pelo que ele fez. A guerra não era de Abraão, a guerra era entre os reis do Oriente e os reis da planície do Jordão. E Abraão se meteu, ele mexeu com homens poderosos da terra. E possivelmente Abraão está aqui abatido, quem sabe em depressão, quem sabe cabisbaixo, e possivelmente por causa dos acontecimentos. Lembrem ainda que Abraão, ele vai dar uma resposta ríspida ao rei de Sodoma. Ele fala duro com o rei
Bera. E ele não aceita as dádivas, os presentes de Sodoma. E Abraão fala duro, dizendo que ele não quer nada do mundo, não quer nada em nenhum negócio com aqueles que estão vivendo uma vida corrompida, longe de Deus, libertina e imoral. E Abraão dá uma resposta dura por causa do estilo de vida do rei de Sodoma e do seu povo. E possivelmente Abraão aqui está meditando em tudo isso, está vindo na sua mente o que ele fez e de repente ele está dizendo: o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz? Até Ló não quis me seguir, voltou para Sodoma. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu amei tanto meu sobrinho a ponto de resgatá-lo, mas ele não quis ficar comigo. Senhor, o que eu fiz de errado? Possivelmente essas coisas estão vindo na cabeça de Abraão, e é por isso que Moisés diz: depois destes acontecimentos. O que acontece então aqui, depois destes acontecimentos? De forma inesperada, Deus se apresenta numa visão a Abraão. Até aquele momento, Deus estava em silêncio. Deus estava permitindo que Abraão exercesse a sua responsabilidade humana. E Abraão, ele vai, se prepara, batalha, ele vence com a graça de Deus. E aqui, meus amados irmãos, quando Abraão retorna, ele está abatido. Então nós vamos perceber que Deus vem ao seu encontro. E Deus fala com ele. E Deus dá palavras animadoras a Abraão. E Deus faz aqui duas promessas. Duas palavras animadoras. A primeira palavra animadora está aí no verso 1, ele vai dizer: não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Deus, ele lembra, faz uma promessa aqui a Abraão, lembra Abraão de que a partir de que ele foi chamado para servir ao Senhor como o único Deus verdadeiro, Deus, a partir daquele momento, seria a proteção de Abraão. Nada tocaria em Abraão que não fosse pela permissão divina. Deus seria o seu escudo. Aqui é uma palavra de ânimo. Deus protegeria Abraão contra as ciladas dos homens, contra a guerra que os homens fazem. Deus protegeria Abraão de tudo isto. Isto é animador, irmãos. E nós vamos ver a concretização, né, desta promessa mais para frente, quando ele vai dizer aí no verso de número 15. Ele vai fazer essa promessa a Abraão de proteger ele e de que ele não vai mais entrar em guerra. E ele vai dizer aí no verso de número 15, completando esta promessa, ele vai dizer: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Então percebam que Deus, a partir daquele momento, não deixaria que Abraão entrasse em guerra mais. Deus poderia mandar os anjos para proteger Abraão, como também poderia impedir que os planos daqueles que viraram inimigo do seu servo de o atacarem e de destruir a sua paz e de arruinar com a sua família, com a sua descendência, com aquilo que Abraão tinha. Deus o protegeria. E em segundo lugar, irmãos, Deus dá uma palavra aqui animadora para Abraão, dizendo o seguinte: e o teu galardão será sobremodo grande. O termo galardão, ele não pode ser entendido por nós como é entendido no Novo Testamento. Galardão no Novo Testamento significa a herança, a recompensa de sermos crentes aqui, de sermos fiéis e zelosos por Deus, e lá no céu nós recebemos o galardão de Deus. Galardão aqui não tem a ver, meus amados irmãos, com o galardão celeste. Aqui significa uma promessa para os dias de agora de Abraão. Deus protegeria Abraão aqui nessa terra e Deus também daria grande galardão para Abraão. Que galardão era esse? Nós vamos encontrar, meus amados irmãos,
essa expressão galardão no Antigo Testamento, lá no livro de Salmos, e possivelmente essa seja aqui o entendimento, Salmo de número 127, verso de número 3. Olhem comigo, por favor, que galardão era esse que Deus estava prometendo para Abraão, que seria cumprido ainda nesta vida. Qual seria? Vamos ler aí, Salmo 127, verso 3, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Percebam que possivelmente Deus aqui revelou o que estava acontecendo no coração de Abraão. Ele estava também cabisbaixo, ele estava triste, porque a promessa de Deus de que ele teria um filho ainda não havia se concretizado. E Abraão, ele esperava que Deus desse essa herança, esse galardão para ele. E Deus vai animar aqui Abraão. O tempo está passando, e ele está orando: Senhor, manda, Senhor, o meu herdeiro, o meu galardão. Mas Deus parecia demorado, e os anos se passando, e ele envelhecendo. Mas, meus amados irmãos, Deus vem ao encontro pessoalmente e se revela a Abraão e vai prometer aqui que Deus protegeria ele nesta terra, nesta vida, que ele morreria em paz, e vai dizer aqui que ele também veria o seu galardão. Qual é o foco aqui, irmãos amados? O foco aqui é nos mostrar que faz parte da vida cristã alguns momentos em que nós vamos nos deprimir. Alguns momentos, depois de grandes vitórias, nós vamos ver que isso não vale a pena. E nós vamos precisar, irmãos, entender que as vitórias deste mundo não preenchem a nossa alma. O que preenche a nossa alma são as palavras de Deus, é a revelação de Deus, são as promessas de Deus. E Moisés está fazendo com que os seus ouvintes, os seus leitores, os judeus, entendam que por vezes que estamos passando por dificuldades, quem sabe psicológicas, quem sabe emocionais, Deus vem ao nosso encontro e nos ampara com a sua palavra. É Ele quem nos sustenta com a sua palavra e nos faz promessas. Moisés nos ensina aqui, através desta história de Abraão, que a nossa fé ela não está fundamentada em um pensamento positivo. A nossa fé não está fundamentada no abstrato. A fé do verdadeiro cristão está fundamentada nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E é isso que nós devemos entender aqui. Essa fé que nós temos está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, é aqui que nós entendemos que Deus, Ele sempre quer falar conosco. Esse é o entendimento, meus amados irmãos, da doutrina da revelação. Deus, Ele vai e se revela a Abraão. E é assim mesmo também nos nossos dias. Deus, Ele é um Deus que conhece tudo, sabe tudo. Ele é um Deus extraordinário, nós não podemos compreender Deus. Não há palavras para poder distinguir a sabedoria, o poder desse Deus tão grandioso. E esse Deus, meus amados irmãos, ele resolveu falar comigo e com você desde o tempo passado até os dias de hoje. Lá em Hebreus, capítulo de número 1, irmãos, verso de número 1 ao verso de número 3, vai dizer que Deus, ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e no fim de todas as coisas, ele nos fala pelo Filho. Deus resolveu se revelar e falar conosco e tratar conosco. Isso aqui é importante.
Deus, ele mostra o seu relacionamento comigo e com você quando ele se revela através da sua palavra conosco. Os reformadores entenderam isto e descreveram isso como o balbuciar de Deus. Nós que somos pais, nós entendemos isso. Alguns pais são pessoas que têm um autoconhecimento, que têm um mestrado, doutorado, são pessoas cultas, são pessoas que têm um raciocínio, uma lógica, uma oratória vasta, muito grande, mas quando vai falar com o seu bebê no berço, o pai, ele balbucia palavras, ele fala bu, 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 querendo conversar com o filho, querendo se expressar com o filho, querendo se relacionar. Aqui, meus amados irmãos, nós encontramos isso. Deus, ele de algumas formas, como que balbuciando através de visões, pela sua palavra, ele se revela ao homem e ele balbucia na nossa pequenino entendimento, no nosso na nossa pequenina existência. Deus, ele fala conosco, ele balbucia, porque Deus, ele tem prazer em se revelar e falar ao coração daqueles a quem ele ama. O Senhor Jesus Cristo disse que ele fala com as suas ovelhas e as suas ovelhas o ouvem. Percebam, amados irmãos, o quanto é importante na nossa caminhada de fé nós esperarmos que Deus, ele venha até a nossa vida e ele nos dê essas palavras animadoras e que nós olhemos nas Sagradas Escrituras essas palavras animadoras de que Deus vai nos proteger nessa existência e que ele será o nosso galardão. E esse galardão que Deus nos promete em Cristo será sobremodo grande. É Deus quem promete isso. Ele está nos visitando através do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, agora nós podemos entender isso, que ele vai nos premiar, não por causa das nossas obras, mas por causa da nossa fé. Ele vai tratar conosco e ele vai nos abençoar se nós ouvirmos a sua revelação, se nós dermos crédito e nos animarmos e termos uma fé animada quando nós ouvirmos a sua palavra. Ele está cuidando da sua igreja na caminhada até a Jerusalém Celestial. E o texto prossegue, amados irmãos, e vai dizer aí que Abraão, ele faz alguns questionamentos razoáveis a Deus. E nós vamos perceber aqui que o crente piedoso, na sua caminhada de fé, ele pode orar e ele pode fazer alguns questionamentos razoáveis a Deus. Veja aí comigo, por favor, o que diz o verso de número 2. Diz assim: Respondeu Abraão ao Senhor, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Percebam, amados irmãos e irmãs, que Abraão está fazendo aqui questionamentos razoáveis a Deus. E ele faz um primeiro questionamento a Deus acerca da sua descendência. Porque Deus havia prometido que de Abraão nasceria uma grande família. Isso desde Gênesis capítulo de número 12. E os anos estão passando, e Abraão não está vendo Deus concretizar essa promessa. E nós vamos ver a resposta do Senhor Deus aí no verso de número 4. Diz assim: A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Vai dizer então que Deus o conduziu
até lá fora. Deus então está conversando aqui com Abraão e Deus vai dizer: você não está acreditando no que eu estou dizendo a você? Saia da sua tenda, saia lá fora. E vai dizer aí no verso de número 5: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E no verso de número 6, nós vamos ler: e ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos o Senhor Deus, mais uma vez, dando provas para Abraão de que a sua promessa ela vai ser cumprida. E percebam que a fé de Abraão ela está baseada no que Deus diz, do que Deus fala na sua palavra. E vai dizer aí que a fé de Abraão ela não foi posta no abstrato, ela não foi posta no céu, nas estrelas do céu, nas revelações, não. Ela foi posta na palavra de Deus, na promessa de Deus. E aí nós vamos encontrar a grande doutrina da justificação pela fé. Como é que os crentes do Velho Testamento eram irmãos salvos? E como os crentes do Novo Testamento são salvos? Eles são salvos da mesma forma. A fé é quem nos justifica diante de Deus. É a nossa justiça diante de Deus. Nós não podemos viver uma fé pautada em obras, em méritos, no que eu faço. Era assim que os fariseus viviam. A fé de Abraão é uma fé que é justificada crendo na palavra de Deus. Mas aqui nós temos um segundo questionamento, que é razoável e que Abraão faz a Deus. O tempo está passando e Abraão não está vendo as promessas de Deus se cumprindo. E a segunda questionamento razoável que Abraão faz está aí a partir do verso de número 7. Diz assim: disse-lhe, me perdoe, verso de número 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Verso de número 7, Deus ele vai dizer: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar-te herança esta terra. E vai dizer aí, questiona Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? E nós vamos ver aqui Deus fazer uma profecia. Deus vai mostrar algo no futuro para Abraão. E ele vai perceber que não é ele que vai tomar posse da terra, que vai guerrear com os povos e vai vencer todos, não. Deus promete aqui de forma embrionária em Abraão que os seus descendentes, eles herdem a terra de Israel. E Deus então vai fazer aqui uma profecia e ele vai mostrar aqui para Abraão como é que ele haveria de herdar aquela terra com os seus filhos, nos seus filhos. E nós vamos perceber aí então, meus amados irmãos, olhem comigo, por favor, verso de número 13, diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus, ele vai mostrar a Abraão, responder a Abraão seu questionamento, e vai aqui fazer uma profecia, amados irmãos. A promessa da terra não seria Abraão herdando ela com a sua força, com o seu poder, com o seu braço. Mas quem faria isso seria Josué, e ele conquistaria a terra prometida desde Abraão. Percebam que quando Deus ele se revela a Moisés, ele vai dizer: eu sou Deus de Abraão. Então,
toda a história da redenção, e Deus está mostrando aqui para Abraão o próximo passo da história da redenção, seria a sua família ir para o Egito, como nós vamos ver nos capítulos finais do livro de Gênesis, Jacó descendo para o Egito por causa de José, que era o primeiro ministro ali no Egito, e vai dizer então que eles passariam 400 anos sendo afligidos como escravos. E o Senhor vai dizer que depois ele julgaria essa gente, e o julgamento aqui nós sabemos que foi com as terríveis pragas que Deus manifestou no Egito. Eles sairiam dali, vai dizer a profecia, com grandes riquezas. Os egípcios estavam dando tudo, ouro, prata, para que o povo de Israel fosse embora, levasse tudo, mas que não matasse eles. Eles estavam expulsando com grandes riquezas o povo de Israel. Cumprimento aqui da profecia de Gênesis 15. E vai dizer o Senhor que na quarta geração, verso de número 16, tornarão para onde estava Abraão, ali na terra prometida, porque ainda não havia se enchido a medida de iniquidade dos amorreus. Quarta geração, meus amados irmãos, significa aqui que era preciso de 4 séculos, porque cada geração, na época de Abraão, era uma geração de 100 anos. Perceba então que isso vai se coadunar com os 400 anos que Israel vai viver afligido. E por que demoraria 400 anos? Deus vai explicar para Abraão. Porque ainda não havia se enchido a medida da iniquidade dos amorreus, daqueles que eram descendentes de Cã, dos cananitas. Ainda não havia se enchido a iniquidade. Mas um dia, essa iniquidade, esses pecados, essa idolatria, essa bruxaria, os pecados, as perversidades sexuais, a maneira de viver contra Deus e contra a lei de Deus. Depois de 400 anos, Deus cobraria dessas nações o viver ímpio delas. Está aqui, meus amados irmãos, a prova do porquê Deus permitiu que essas nações elas fossem exterminadas de forma sanguinária. E alguns perguntam, por que Deus é um Deus sanguinário? Por que Deus no Antigo Testamento é um Deus de guerra? Por causa da iniquidade dos povos. Deus, ele julga os povos. Olhem comigo, por favor. Querem uma prova das iniquidades desses povos? E por que Deus o julgou com grande ira? Olhem comigo, por favor, Levítico, capítulo de número 18. Leiam comigo, por favor. Vamos entender aqui por que Deus está julgando esses povos. Olhem comigo, por favor. Verso de número 18. Levítico 18, verso 18. Diz assim. Leiam comigo, por favor, antes o verso de número 1 em diante. Depois nós vamos pular para o verso 19. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo de número 19, do capítulo 18. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher perante um animal para juntar-se com ele, é confusão.
com nenhuma destas coisas os contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Percebam, meus amados irmãos, aqui os pecados sexuais, a libertinagem imoral, libertina, com que os povos dali, cananitas, os povos que viviam na terra que o povo de Israel tinha que conquistar, percebam como eram os estatutos deles, percebam como era a vida promíscua deles. Percebam, meus amados irmãos, que quando nós lemos isso aqui, nós vemos também a nossa nação, como é nos dias de hoje. E nós percebemos claramente o adultério, o homossexualismo. Nós notamos aqui, meus amados irmãos, até mesmo o zoofilismo, pessoas se relacionando com animais. Nós vemos aqui um retrato da nossa nação hoje. E percebam que Deus ele está esperando que o seu cálice de ira transborde. E quando isso acontecer, a justiça de Deus também cairá sobre as nações. Olhem comigo, por favor, Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 4 e 5. Deuteronômio 18. Verso de número 9 até o 14, irmão, diz assim, Deuteronômio 18. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação do Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Percebam aqui, mais uma vez, o porquê Deus lançou, irmãos, aquelas nações de diante de Israel. Percebam que eles aqui estavam envolvidos com bruxaria, com magias negras, com consulta aos mortos. Vejam, meus amados irmãos, se não é isso também que a nossa nação está vivendo, que o nosso país está vivendo, e nosso país se tornando um país de magia negra, com os macumbeiros, com as religiões com as religiões africanas. Vejam só o que o nosso país tem se tornado também com as religiões de magia branca, o espiritismo, a consulta aos mortos. Perceba, irmãos, que tudo isso aqui, as nações cananitas, elas faziam, e Deus estava lançando elas para longe do povo de Israel, porque eles estavam envolvidos com uma religião contra Deus. Uma religião, irmãos, envolvida com espíritos malignos. E Deus abomina isso. Deus então está mostrando para Abraão, volte comigo para o capítulo de número 15, e está fazendo uma profecia que ele vai cumprir, e ele vai expulsar aqueles povos dali, depois de 400 anos, na quarta geração, porque esses povos, eles estão em desobediência aberta contra Deus, porque eles não amaram Deus, eles não buscaram Deus. E é assim, meus amados irmãos, que Deus vai tratar todos aqueles que vivem de uma maneira desregrada, mas percebam aqui a paciência de Deus. Deus é muito paciente, e nós vamos perceber que Deus permitiu 4 gerações, 400 anos, Deus foi paciente com esses povos, esperando que eles retornassem, mas a medida de pecado deles só foi aumentando. Nós percebemos aqui que foi quando o juízo de Deus foi perpetrado contra essas nações através da espada de Israel. Percebam, meus amados irmãos, que Deus, ele faz aqui revelações para esses questionamentos que Abraão está perguntando. Abraão diz,
verso de número 8, como eu saberei que eu vou possuir a terra? E vai dizer aí então que Deus responde que Abraão vai possuir a terra através dos seus filhos, porque há um tempo, não é no tempo de Abraão, não é quando ele quer, mas é no tempo de Deus. E Deus responde esses questionamentos de forma razoáveis e favoráveis também para o seu servo. O foco aqui, irmãos, e a lição espiritual que nós aprendemos de tudo isso, é que Deus, Ele quer que as nossas orações, elas sejam feitas de uma maneira razoável diante de Deus. Quantas orações você já fez para Deus que ainda não foi respondida? Quantas orações você já fez e ainda não ouviu a resposta de Deus? Sabe por que Deus não respondeu? Quem sabe porque você não está argumentando com Deus. Você só está pedindo, você só está querendo decretar como muitos crentes têm sido ensinados, decretando a Deus que ouça a sua oração. Irmãos amados, nós aprendemos aqui com Abraão que o crente que está caminhando com Deus, ele deve questionar a Deus de forma razoável dentro das promessas e dentro da palavra de Deus. Nós não podemos pedir a Deus aquilo que Deus não promete na sua palavra. Percebam, meus amados irmãos, que nós aprendemos aqui a questionar Deus nas nossas orações de uma maneira argumentativa. Se você quer uma esposa, você tem que argumentar com Deus nas suas orações com a palavra de Deus. O que Deus fala sobre casamento? Se Deus, ele promete que o homem, ele vai se casar com a mulher e que a mulher, ela completa o homem, como está em Gênesis, capítulo de número 2, verso de 24 e 25, então você tem que argumentar com a palavra de Deus. Se você quer um emprego, então você tem que argumentar com Deus nas suas promessas e na sua palavra. Quando ele diz pelo salmista que ele nunca viu o servo de Deus mendigar o pão, então que você argumente com Deus na sua palavra. Faça orações que questionem a Deus de maneira razoável. Deus, ele se apraz de ouvir orações assim, porque Deus, ele quer ter relacionamento conosco. E você vai ver Deus respondendo aos seus questionamentos, irmão, de maneira favorável, se você fizer isso dentro da sua palavra, firmado nas suas promessas, daquilo que Deus diz que vai cumprir. Eu queria que você percebesse isso nesta manhã. Deus é um Deus que se relaciona conosco de uma forma pessoal. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus de uma forma abstrata, achando que Deus é um pensamento positivo e que não devemos pensar positivo e que vai dar certo. Não é assim. Deus é um Deus pessoal. Deus também não é um Deus, meus amados irmãos, que é a fonte da realização de todos os nossos desejos. Deus não é uma fonte de desejos, que nós vamos jogar a nossa moedinha, a nossa oração e Deus vai nos responder os nossos desejos. Não. Deus, ele tem promessas na sua palavra e ele só vai fazer aquilo que está dentro da sua palavra. Por isso a nossa oração não deve ser uma oração carnal. Tiago vai dizer no capítulo de número 4, pedis e pedis mal para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Leiam comigo, por favor, Tiago, capítulo de número 4. Vamos ver isso? Vamos comprovar isso? Porque Deus não responde às nossas orações, é porque nós temos pedido e pedido mal. Vejam só aí o que diz, por favor, irmãos. Tiago, capítulo de número 4. Tiago está falando sobre as orações que não são respondidas. E ele vai dizer aí, no verso de número 3. Vamos ler todos juntos? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Percebam aqui o quanto errado nós oramos. Percebam o quanto errado nós pedimos as coisas para Deus. Nós temos que refletir sobre isso. À medida que nós vamos lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos aprender que nós devemos orar melhor, que nós devemos pedir as coisas a Deus de uma maneira mais favorável, mais razoável. E isso só vai ser, irmãos, feito quando nós orarmos com as Sagradas Escrituras, nós usarmos as Sagradas Escrituras, nós usarmos as promessas de Deus reveladas nas Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, nós temos que orar com a palavra de Deus. E nós temos que entender que Deus ele só vai ser favorável àqueles que oram de uma maneira razoável diante dele. Aprenda isso. Deus ele só vai ser favorável àqueles que oram de maneira razoável diante dele. Para finalizar, meus amados irmãos, aqui o texto e a compreensão desse texto, nós vamos ver aqui em terceiro lugar um pacto selado. Olhem comigo, por favor, a partir do verso de número 9, diz assim: Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Verso de número 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, o Zefaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. A aliança que Deus tem conosco, irmãos, o pacto que Deus faz conosco, ele está baseado em promessas e, em segundo lugar, numa aliança. Este é o título do nosso sermão, a primeira aliança patriarcal. E nós vamos perceber aqui que Deus ele faz aliança com Abraão através de um pacto. Deus é o Deus de pacto. Deus se relaciona relaciona com seu povo, se relaciona com o povo de Israel através de um pacto. E esse pacto ele está fundamentado em promessas e também numa aliança. E vai dizer aí, irmãos, como era esta aliança realizada no século 18 a.C. Percebam comigo, por favor, irmãos, como era feita essa aliança nos dias de Abraão, na antiguidade. Naqueles dias, o contrato entre duas pessoas era feito através da morte de um animal. As duas partes faziam uma aliança. Eles partiam o animal e passavam os dois pelo meio do animal. E aquele que não cumprisse com seu acordo pagaria com a vida, como o animal foi morto, que selava o acordo. O acordo naqueles dias era um pacto de sangue. A assinatura era com o sangue de um animal. Deus faz um contrato, um pacto com Abraão através do sangue. E vai dizer aí, meus amados irmãos, que Deus ordenou alguns animais, verso de número 9. Ele ordenou que ele tomasse uma novilha, era um boizinho, né? Um boizinho de 3 anos, era uma novilha, tá certo? Era uma vaquinha. E aí ele vai dizer uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Percebam aqui, de forma embrionária, o sistema sacrificial de todo o Antigo Testamento, que vai estar na lei mosaica. Percebam que já está aqui de forma embrionária, neste pacto que Deus faz com Abraão. E vai dizer aí, meus amados irmãos, o momento em que se deu
este pacto. Verso de número 12 vai dizer assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Nós vemos aqui de forma embrionária também aquilo que vai acontecer com o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Primeiro, esta profecia ela é aplicada diretamente ao povo de Israel. Por quê? Porque, meus amados irmãos, Abraão está sofrendo aqui com um profundo sono, com grandes pavor e cerradas trevas. Abraão está ali tendo um profundo choque com o tempo se tornou negro, se tornou em densas trevas. Abraão começou a ficar preocupado e Abraão ele começou a se tremer. Possivelmente Abraão começou a ter um pânico na sua alma, porque esse pânico e essas trevas elas eram aplicadas para a escravidão, que você vai ver aí a partir do verso de número 13, ao povo de Israel, e a escuridão e a tirania das trevas que estariam sujeitos os seus filhos ali no Egito. Eles viveriam essas cerradas trevas, tempo de angústia de alma. Abraão viveu isto e viu que o seu povo, os seus filhos herdariam. Mas isso também, meus amados irmãos, percebam que toda a profecia no Antigo Testamento ela se cumpre em partes. Ela se cumpriu em Israel, no Egito, na escravidão, mas ela também vai se cumprir na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Abraão também apontava para Cristo. Olhem comigo, por favor, Mateus, capítulo de número 27. Vamos abrir para lá, por favor. O que vai acontecer? Quando é que o Senhor Jesus Cristo ele vai morrer? Leiam comigo, por favor, irmãos. Capítulo de número 27 de Mateus. Olhem comigo, por favor. Versículo de número 45. Diz assim. Por favor, leiam comigo a partir do verso de número 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis. Depois o crucificaram, repartiram entre si suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei, este é Jesus, o rei dos judeus. Verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Percebam, meus amados irmãos, que o que aconteceu com Abraão de forma embrionária é o proto-evangelho. Quem foi aquele que foi sozinho, que passou pela metade dos animais sozinho? Quem foi que passou, irmãos, pela morte por nós? Quem foi até a cruz por nós? Foi o Senhor Jesus Cristo. Olhem comigo, por favor, meus amados irmãos, aí no verso de número 17, sucedeu que o sol posto, houve densas trevas e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou por entre os pedaços. Lá em Gênesis capítulo de número 15, nós vamos ver que somente Deus foi aquele quem passou numa teofania, numa tocha, foi ele quem passou pelo meio das partes dos animais. Da mesma forma o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ao pôr do sol, com densas trevas, ele sozinho suportou na sua alma os pecados da humanidade toda, o meu pecado e o seu pecado, e ele foi até a cruz do Calvário, e ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Porque, meus amados irmãos, Deus, ele de uma vez por todas estava entregando o seu Filho por amor a mim e a você. Assim como aconteceu em Abraão, assim também Deus, de forma unilateral, não foi o homem que foi até a cruz, foi Deus em forma encarnada que foi até a cruz.
e ele então morre e sela a nova aliança no seu sangue, sela uma nova aliança com a sua igreja, com todos aqueles que creem no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então a nossa oração deve ser essa: Senhor, eu quero que o Senhor me permita fazer parte desta nova aliança no sangue do Cordeiro. Senhor, eu não quero mais fazer sacrifícios, eu não quero mais viver, Senhor Deus, na fé abstrata ou no pensamento positivo. Senhor, eu não quero mais caminhar nessa existência tão angustiosa, Senhor, e que traz tanto vazio para minha alma. Eu quero, Senhor, agora me dedicar ao Teu Filho. Eu quero que o Teu Filho me preencha com o sangue derramado na cruz do Calvário. Senhor, eu quero que as Tuas promessas de um galardão vidouro encham a minha vida. Eu quero viver contigo, Senhor, e todos nós que queremos viver com Deus, nós devemos então basear a nossa fé no sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, e nós devemos orar para que eu e para que você e para que as nossas famílias elas estejam debaixo da aliança do sangue de Cristo Jesus. Que todos nós tenhamos um pacto com Deus e um pacto de sangue que foi cumprido no sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero concluir então nesta manhã dizendo: Gênesis capítulo de número 15 é o capítulo que nos mostra a base para todas as profecias e todas as promessas durante a história da redenção e que se cumprem no Senhor Jesus Cristo. A promessa de Deus, irmãos, parece demorada. Para Abraão pareceu demorada. Pareceu que Deus não ia cumprir a sua promessa. Mas Deus, Ele está cumprindo a sua promessa. E Ele nos revela nas suas profecias, nas suas sagradas escrituras, Deus vai revelar a Abraão que Ele está cumprindo as suas promessas. Na caminhada de fé, irmãos, nós somos apressados e às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. Mas em Gênesis capítulo de número 15, Deus está mostrando que a fé para amadurecer precisa de tempo. E eu quero concluir dizendo para você nesta manhã isso. Se Deus ele quer uma sombra, Ele planta uma semente, espera a árvore crescer para dar sombra. Nós, humanos, que somos imediatistas, vamos pagar um ferreiro para poder fazer um toldo, para que nós tenhamos fé logo. Mas não é assim que Deus age. Deus, Ele amadurece a fé com o tempo. E Deus está ensinando aqui, em Gênesis capítulo de número 15, que a fé verdadeira é uma fé trabalhada, é uma fé que espera, é uma fé que confia, é uma fé que persevera. Não é uma fé imediatista. Todos os crentes imediatistas são crentes falsos. Todos os crentes que não perseveram na caminhada da fé, eles vão em algum momento tropeçar e vão ficar com o mundo. Esse foi o caso de Demas, diz o apóstolo Paulo, que abraçou o mundo. E Demas é o pai de todos os crentes que em algum momento abraçaram o mundo e viveram com o mundo. Esse é o caso de Ló, o patrono daquele que não confiou nas promessas de Deus como Abraão e foi salvo sempre por um triz, porque preferiu viver com Sodoma. Meus amados irmãos, a fé é uma fé perseverante, é uma fé confiante. A fé verdadeira não é uma fé imediatista. E Deus está nos provando aqui. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vou voltar. E já faz 2000 anos que Ele prometeu isto. E até agora não voltou. Por isso, a nossa fé, ela tem que ser uma fé vigilante. Ele vai lá dizer em Marcos, capítulo de número 13, no sermão profético: vigiai e orai e trabalhai, porque vocês não sabem a hora que o dono da casa voltará. Por isso nós devemos ter uma fé vigilante.
e nós devemos esperar o tempo de Deus, cumprindo a sua palavra e cumprindo a sua promessa para a sua igreja. Por isso a fé de Abraão, que foi justificado pela fé, é uma fé, irmãos, que crê nas promessas de Deus, nas profecias de Deus, no pacto de sangue que Deus fez. Ele espera que Deus cumpra com o que ele diz. Que a nossa fé não seja uma fé imediatista, que a uma fé pautada nas promessas e na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, pela sua palavra nesta manhã. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor amadurece a nossa fé com a tua palavra e com as tuas promessas. Porque nós cremos que nenhuma delas cairão por terra, Senhor, antes que se cumpra. Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é aquele que deu teu sangue para nos salvar e para nos dar, ó Deus do céu, a alegria de participar deste pacto com Deus e de viver uma vida e uma caminhada de fé, Senhor, pautada, ó Deus do céu, numa fé, Senhor, nas tuas promessas. Fica conosco, fortalece o teu povo, anima o teu povo, e que o Senhor nos proteja, e que o Senhor nos recompense, Senhor, ó Deus, por causa da tua palavra. Que o Senhor, por favor, firme a nossa fé nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço em família e até logo mais para a nossa devocional à noite, se Deus assim nos permitir. Obrigado, meus amados irmãos, por esse momento juntos aqui. Até mais.